Fala galera, como vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem. Eu aqui novamente trazendo mais um conteúdo e o tema do vídeo de hoje é sobre liberdade, rapaziada. Vou falar um pouco sobre esse tema. Basicamente, pra mim, pelo menos, como pessoa, liberdade é uma das coisas que eu mais prezo na minha vida. É um dos valores pra mim, algo inegociável, que eu não abro mão. É algo que eu troco quase tudo pra ter. Praticamente tudo, na verdade. Pra mim é algo crucial, assim, pra minha existência como ser. Não abdico da minha liberdade por nada, e nem ninguém. Assim, esse canal eu fiz mais ou menos pra pessoas que pensam parecido comigo. Porque existem dois tipos de pessoas. As pessoas que se conformam com tudo, aceitam serem dominadas, serem escravizadas. As pessoas conformadas, né, com a realidade. E existem as pessoas inconformadas. Existem pessoas que não estão e nem vão ficar satisfeitas com a dominação das outras pessoas sobre ela. A dominação do sistema, porque nós vivemos em um sistema que ele foi projetado, ele foi criado para nos dominar, para nos prender, para nos tornar escravos, para nos tornar passarinhos dentro da gaiola, gados mansos. E se você é uma das pessoas que não aceita isso, não se contenta, não entra na sua cabeça, então aqui é o lugar certo para você. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que merece ser discutido muito, muito, muito. E com certeza eu trarei muito conteúdo sobre ainda no canal, que é sobre a liberdade. Hoje eu vou dissertar um pouquinho sobre a liberdade financeira, que está ligada com a liberdade geográfica, a liberdade do seu tempo. E vou dar alguns conselhos, algumas dicas, algumas técnicas para a gente poder ir se libertando desse sistema aos poucos. Então, um dos focos que eu recomendo você ter na sua vida é você se libertar do sistema. Você não depender do sistema para sobreviver. Não depender de alguém, de algo, nem de um emprego em si, para que você não gosta, que você está infeliz, tem que ficar anos num lugar. Então, existem coisas assim que nós podemos fazer. Nós podemos ir aderindo para aos poucos e dependendo menos desse sistema. Basicamente. Quando você precisa de um emprego, que você está preso, porque você precisa do dinheiro daquele emprego. Você não pode, por exemplo, se você quiser muito sair hoje, você não pode. Você está preso àquilo. Você está sendo uma vítima do sistema, você está ficando à mercê daquele emprego. E é uma coisa que eu não acho justo, não acho certo. A pessoa ficar presa no emprego, dependente daquilo, ter que aturar um monte de coisa, passar por humilhação, passar por situações injustas. Só porque precisa daquele emprego, por exemplo. Isso é uma escravidão disfarçada. Tortura a pessoa viver assim. E eu não quero e nem desejo isso pra ninguém. Então, existe uma coisa que pode livrar muita gente desse sistema CLT. Não só o CLT, mas enfim, qualquer tipo de emprego que você se encontre infeliz, que é o minimalismo, galera. O que é o minimalismo, basicamente? O minimalismo é uma forma de vida, uma arte de se viver com o menos possível. Você viver precisando de menos coisas possíveis. E entenda uma coisa, galera. Quando você precisa de menos coisas para viver, mais livre você é. Conforme eu fui aprendendo, eu percebi que quanto mais coisa você tem e é apegado nessas coisas, precisa dessas coisas, se identifica com essas coisas, mais escravo você se torna das coisas que você tem. Quanto mais você tem a perder, mais preso você está àquilo, às suas próprias coisas que você mesmo tem a perder. Por exemplo, um exemplo bem grande mesmo: filhos. Se você tem filhos, você tem muito a perder. Muito. Então, já começa por aí, um grande conselho. É um grande sonho de muita gente ter filho. É errado ter filho? Não. Mas filho é uma das grandes coisas que nos mantém presos na Matrix. Porque se você tiver um filho, você tem uma grande responsabilidade nas suas costas pro resto da sua vida.
Você vai ter que trabalhar para poder sustentar aquele filho. Você tem uma preocupação imensa com uma pessoa a partir daquilo que você não tem controle. É um grande sofrimento que você vai adquirir. É uma grande alegria? Sim, é uma grande alegria, um orgulho que você vai ter ali. Uma pessoa que você colocou no mundo, mas se você colocar na balança, é uma preocupação que você vai adquirir pro resto da sua vida. Seu filho pode estar com 40 anos que você vai estar preocupado com o bem-estar dele, que você vai estar se sentindo responsável por ele. E você vai ter que se manter ali no emprego, muitas das vezes, porque aí não é mais você por você, aí é você por uma criança. Então, uma das maiores coisas do minimalismo, na minha opinião, é você não ter filho. Não recomendo ter filho, ainda mais no mundo de hoje. Galera, o pessoalzinho aí de 20 anos na cara, 30 anos, não vai mais aposentar. A pirâmide etária do Brasil já tá quebrando. Não vai mais ter aposentadoria. Você imagine os nossos filhos da nossa geração no futuro, o mundo que eles vão pegar. Então, muitas das vezes, se você parar pra pensar, colocar um filho no mundo de hoje é um ato de bondade, um ato de amor. Ah, mas eu quero muito ter filho. Deixa esse egoísmo aí de lado, meu amigo. Deixa esse egoísmo de lado. Você quer colocar um filho pra se fuder, ainda mais aqui no Brasil, pra quem mora no Brasil, um país que tá quebrando aos poucos, que vai colapsar. Se tá ruim, se tá difícil pra geração Z, que tem 20, 30 anos, comprar uma casa, um terreno hoje aí, construir suas próprias coisas, comprar um carro já tá difícil. Imagine daqui a 20, 30 anos, quando o seu filho tiver adulto, como que não vai estar difícil para sobreviver, para se manter, para ter o básico. Quanto mais o tempo passa, mais difícil está para ter o básico. Então, é um ato de amor não ter filho. Você quer muito ter um filho, mas pense nele. Não pense só em você, mas pense em você também. Como é que isso daí não vai travar sua vida financeiramente falando? Claro, se você tem boas, ótimas condições, tudo bem, aí já é outra história. Mas pra você aí, cidadão médio brasileiro, não vale nem um pouco a pena ter filho. E o minimalismo, ele pega em todas as áreas da nossa vida. Você tem que evitar ter qualquer tipo de dívida se você quer se libertar desse sistema. Qualquer tipo de dívida. Vou dar exemplos. Cartão de crédito. Meu cartão de crédito é uma das coisas que vira uma bola de neve e vai virando uma bola de neve de dívidas e aquilo vai te aprisionando e você vai entrando naquilo. Empréstimo. Qualquer coisa que te gere dívida a longo prazo, por meses ou anos. Empréstimo, financiamento. Ah, mas o pobre, para ele ter alguma coisa, ele tem que financiar, não adianta. Só se você precisar muito, tiver desesperado. Tiver desesperado. Compensa muito mais você ter paciência, juntar a grana para comprar ali alguma coisa à vista. Porque se você fizer um financiamento, por exemplo, você vai ficar anos, dependendo do emprego para pagar aquilo. Se fizer um financiamento e ficar desempregado, por exemplo, você tá fodido, meu amigo. Você tá fodido. Você vai pagar como aquilo ali? E se você atrasar 2 meses a parcela, o banco vem e toma seus bens. E aí você não vai dormir direito, vai tirar sua paz daquilo. Dívida, conta, é uma das coisas que mais tira o sono. Mais tira o sono das pessoas. Muita gente deita a cabeça à noite e não consegue dormir porque tem conta para pagar. Então, pense assim, quanto menos conta você tiver para pagar, menos dívida você tiver, melhor é para você. Então, se você tá devendo aí pro cartão de crédito, tenta pagar isso daí e depois cancela. Cartão de crédito é uma das coisas que tiram a paz. A paz. Ele salva? Salva. Mas no outro mês ele cobra e cobra a sua alma. Ele cobra a sua alma, a sua paz. É uma coisa que não vale a pena. Vale mais a pena você ficar duro, passar apertado sem dinheiro, do que se endividar. Você dever algo pra alguém. Se você não tiver conta nenhuma e conseguir sobreviver tranquilamente, alguns meses, por exemplo, sem precisar do seu emprego, você não fica preso no emprego. Você não fica dependente daquilo. Se o emprego estiver te adoecendo, estiver te fazendo mal, por exemplo, você vai ficar naquele emprego só porque você se afundou nas dívidas, você se endividou? Isso você acha isso certo? Isso não é certo. Não é certo você ficar num lugar infeliz, num lugar que não tá te fazendo bem, só porque você precisa. Então, existem estratégias que você pode adotar para não precisar mais daquilo. Meios
para você conseguir se virar sozinho. Por exemplo, você pode ir juntando um certo estoque de coisas para você conseguir vender coisas e você gerar sua própria renda. Ou você comprar ativos que possam te gerar renda, por exemplo. Você economizar dinheiro e juntando e guardando. Sempre bom ter dinheiro guardado. E aí você pode, quando você tiver uma certa quantia de dinheiro, você pode comprar uma moto, por exemplo. Que se você acabar ficando desempregado, você tem uma moto ali que você pode usar para fazer moto Uber, por exemplo, ou fazer entregas. É uma coisa que vai te gerar dinheiro, não vai te deixar desempregado. Então qualquer um pode te mandar embora, qualquer hora que você tem uma fonte de renda ali para sobreviver. Um carro, por exemplo. Um carro você pode fazer entregas também, você pode fazer Uber. E é uma coisa que dá dinheiro. E você não vai depender ali de um emprego. Se alguém te mandar embora, por exemplo, do emprego, você vai ter ali uma fonte de renda. Você construir algo, você investir em algo que te traga dinheiro por sua própria conta. Não se contentar só em depender do dinheiro dos outros, do dinheiro que você está trabalhando para os outros para conseguir. E existem muitas fontes de renda, muitas formas de conseguir fontes de rendas. Mas hoje em dia, as maiores formas de conseguir fontes de renda requerem investimentos. Requerem investimentos. Então, o certo a se fazer é cortar ao máximo possível os gastos que você tem. Cortar ao máximo, não entrar em dívidas, não fazer contas. E cortando ao máximo os gastos, com superficialidades, com coisas fúteis, você guardar o máximo de dinheiro possível e ir guardando. E aí, quando acontecer alguma situação de emergência, você tem um certo dinheiro para investir em algo, alguma coisa, uma máquina de algo que vai te, te permitir fazer serviços para alguém, prestar serviços. Sempre existem opções, oportunidades. Então, se você está num emprego que você está insatisfeito, por exemplo, você pode começar a avisar outras áreas, outras oportunidades ou formas de você mesmo trabalhar para si. Começar a pesquisar, porque não é justo, não é certo. Ninguém trabalhar horas e horas, dedicar muita parte do seu tempo numa coisa que não lhe agrada, não lhe faz bem, não lhe faz feliz. E eu vivo dizendo isso aqui. Você não está feliz numa situação, mude. Mude sempre, em constante mudança. Experimente coisas novas, alce novos voos. Para isso, você não pode ter rabo preso com nada. Porque se você tiver, você não vai poder. Vai ficar muito mais difícil de você se livrar de certas situações, testar coisas novas, tentar arriscar, alçar. Por isso que o minimalismo é tão importante. Porque quando você aprende a viver com o mínimo possível, você precisa de pouca coisa. Você não fica dependendo de muito, não. Quando você sabe se virar com o mínimo de coisas, quer dizer que você não vai ter nada? Não. Mas você saber viver com o mínimo, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Porque aí você não vai ficar dependendo de muita coisa, precisando de nada, de ninguém praticamente. É uma coisa que muda a vida das pessoas. Então, o minimalismo, ele é uma grande chave, uma grande virada de mente para libertar a gente desse sistema que a gente vive no sistema capitalista. Esse sistema é sim projetado para fazer a gente ficar preso nesse sistema. A gente fazer a roda girar. Nós somos os ratos que fazemos a roda do capitalismo girar. A base desse sistema que tira a liberdade em troco de coisas que a gente nem precisa. Que eles fazem a gente querer. Mas na verdade a gente não precisa dessas coisas. A maioria das coisas que a gente quer, que a gente tem, que a gente almeja, a gente não precisa. Uma das coisas também que te proporciona uma certa liberdade e autonomia é você focar em aprimorar suas habilidades pessoais. Você desenvolver habilidades que vão te gerar retorno. Você desenvolver serviços que vão poder ser trocados por valor. Por exemplo, uma vez quando eu fiquei desempregado, eu não fiquei sem dinheiro de forma nenhuma, porque eu sabia consertar celular. Sabia fazer tudo com celular. Trocar a tela, trocar conector, fazer reparo de software. É uma coisa que eu sabia fazer. Então o que eu fiz? Fiz um banner, coloquei na porta da minha casa, conserto celulares. E me fiquei com o serviço por muito tempo.
Porque eu sabia fazer aquilo. E é uma coisa que, por exemplo, celular. Celular é uma coisa que todo mundo tem e ninguém fica sem. Se quebrou o seu celular, você vai querer consertar ele. Você não vai ficar sem. Quem que fica sem celular hoje em dia? Então, e eu não ficava sem conserto. Você saber fazer as coisas. Meu, tem um cara que eu conheci, ele viajou o Brasil inteiro com 2 rodinhos na mochila. E ele passava de loja em loja oferecendo o serviço dele, que era limpar vidro. E ele era um ótimo limpador de vidro. E não ficou um dia sem receber dinheiro por aquilo. Não, fome o cara nunca passou. Nunca passou. Então, quando você vai desenvolvendo suas habilidades em fazer serviços, você tem uma autonomia maior. Porque você não fica parado. A pessoa que manja de elétrica, por exemplo, sempre tem algum serviço aqui e ali pra fazer. Pessoa que sabe mexer com encanamento. Sempre tem alguma casa que dá problema. Então, sua competência também de fazer coisas, ela vai te dar uma certa liberdade, uma certa autonomia pra não depender de um emprego. Você sabe fazer alguma coisa. Então, parado você não fica. Parado você não fica. E conforme o tempo vai passando, você vai se desenvolvendo mais e mais como pessoa. Vai se desenvolvendo melhor nas suas habilidades, nas suas competências de trabalho, para que você possa trocar o seu trabalho, sua força de trabalho por dinheiro. É algo que vai te deixar rico? Não. Mas é algo que vai te deixar o quê? Livre. Você não vai, por exemplo, eu tô com risco de perder meu emprego. Não é uma coisa que vai te tirar a sono, por quê? Se eu perder meu emprego, eu tenho o que fazer, eu sei o que eu faço pra me manter ali, pra me sustentar. E você sempre também buscar uma fonte de renda alternativa. É importantíssimo ter várias fontes de rendas. Porque se uma cair, você tem outra. Você tem outra. Se uma cair, beleza. Tô nem aí. Não depende daquilo pra sobreviver mesmo. O que escraviza é você depender de algo específico pra sobreviver. Depender de uma coisa em específico. Um trabalho. Ah, se eu perder esse emprego, eu tô fudido. Como é que eu vou pagar minhas contas? Primeiro que você não deveria nem ter conta. Deveria ter um mínimo ali. Mínimo. Se você tem que pagar aluguel, pagar o aluguel ali, a sua alimentação. E só. Não deveria ter mais conta do que isso. O básico pra sobreviver. E o resto, compra à vista, vai juntando dinheiro, compra à vista, vai tendo ali. E bom que você vai, se você for juntando coisas também, você tem coisas pra vender, né? Se você precisar em alguma situação. Por isso que é bom você ser desapegado. Uma vez apertou a situação pra mim, eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu vendi meu Play 4, que eu tinha há anos e anos e anos, que me trouxe muitas boas memórias. Mas por quê? Eu vou ficar apegado agora num bem material, numa coisa física? Não, é só um videogame, meu. Vou ficar apegado naquilo? Não. Claro que não. Se eu preciso daquele dinheiro, vende alguma coisa ali. Vai ficar apegado em algo material agora? Não, depois você compra outro igual, conquista de novo. Ah, mas é uma relíquia de família, alguma coisa. Isso daí é tudo coisa da cabeça. É tudo objeto, coisa material. Coisa material. Não se apegue a nada. Não se apegue. Isso vai te dar uma maior versatilidade, uma maior mobilidade, uma maior liberdade para poder não ficar preso em certas situações. É muito melhor você abdicar ali de algo que você tem, pega e vende, do que deitar à noite e não conseguir dormir direito, perder sua paz. Existe até uma frase do Black Alien. Bom, pelo menos tá numa música dele que diz: se custar minha paz, já custou caro demais. Eu gosto muito dessa frase, que é a mais pura verdade. Se custar minha paz, já custou caro demais. E o que mais que tira a paz do brasileiro se não é as contas? Sendo que 60, 70% do país tá endividado. E todo mundo só reclama dessa porra. Você brasileiro médio deve saber disso. Então, não seja mais um, sabe? Faça o possível pra se libertar disso. O possível, que é o quê? Gastando o menos possível, economizando o mais possível e sabendo se virar da forma que der. Fazer o possível para não se tornar mais um endividado nesse país. Que aí você vai se tornar um escravo do sistema, infelizmente. Vai ficar à mercê dessa porcaria. E fora a liberdade geográfica também que o minimalismo dá. Viver com menos, ele permite uma maior mobilidade. A liberdade de mudar de cidade, país, por exemplo. Então, eu conheci um cara que ele viajou o Brasil inteiro e ele utiliza só 5 peças de roupas.
Só 5 peças de roupas. Ele vive com tudo que tá na mochila dele. Não precisa de mais do que aquilo. Aí você pode parar e pensar, nossa, mas ele vive só com 5 peças de roupas e eu não consigo viver com 5 peças de roupas. É muito pouco pra mim. Não, eu não consigo ter um estilo de vida desse. Eu preciso de mais. Meu amigo, você não precisa de mais nada. É tudo coisa da sua cabeça. Se você for parar pra ver mesmo que realmente você precisa, é muito pouco. É muito pouco. 95% das coisas que você tem, você não precisa daquilo. Você foi condicionado para acreditar que precisa daquilo, certo? Quando você abre mão de certas coisas, você ganha liberdade em outras. Ganha liberdade em muitos pontos. A chave para a liberdade, muitas das vezes, é o desapego. É o desapego, o desprendimento. Então, se você é uma pessoa que preza por liberdade, eu sugiro você aderir a esse tema. Aderir. Porque é uma das chaves para a gente se libertar desse sistema. E quanto menos a gente necessita, a gente depende do sistema para sobreviver, mais livres somos. Mais livres nós somos. Essa que é a grande verdade. E o maior desapego de todos, claro, é o ego. É o desapego do ego. É o desapego da nossa arrogância, o desapego da nossa vaidade, o desapego da nossa luxúria. É o desapego. O apego ele só gera prisão, só gera dor e sofrimento. Desapego do ego, que você tá livre para fazer tudo aquilo que você quiser. Da identificação com algo, com alguém, com coisas. A partir do momento que você se desprende de tudo isso, você tá livre para ser quem você realmente é e viver aquilo que você nasceu para viver. Só assim você vai ter uma vida plena e satisfeita. Acredite, porque é verdade. Então, era só esse bate-papo mesmo que eu queria ter hoje, porque era o que estava engasgado na minha garganta para falar. Eu não suporto ver pessoas presas num trabalho, eu não aguento mais ver gente vindo até mim reclamando que tá infeliz com o emprego, com o estilo de vida que tá levando, que não pode sair daquele emprego, que tá preso. Isso daí é um absurdo. É um absurdo. E é uma das formas que o sistema usa para nos escravizar. Uma das grandes formas. É um tema que com certeza existe bastante para desenvolver. E eu também estou evoluindo muito nessa área ainda. Tem bastante coisa que eu estou aprendendo. E conforme eu vou avançando nesse tema, eu vou trazendo conteúdos aqui também pro canal. Então, era só esse bate-papo mesmo. O vídeo de hoje é isso. Muito obrigado a você que viu até aqui. E se você gostaria de discutir algo a respeito, é só deixar na seção dos comentários, que com certeza conversaremos sobre. É isso. Tchau, tchau.